Na semana passada, ele está todo bobo. Na semana passada, nós tivemos uma notícia. E na hora da pregação, estava aqui o presbítero Cleison. E aí, na hora da oração final, eu falei para a igreja, eu sei o que é, por isso eu não vou orar. E pedi a Cleison que orasse. E Deus começou a fazer um milagre na vida dessa moça. E é ela que vai contar. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Eu já estou muito nervosa. Antes de começar a falar, gostaria de falar só um trechinho do Salmo 118, a partir do 5, que diz que na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. No dia 9 de maio, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma felicidade para minha família, para a família do meu esposo. E no dia 10 eu fiz até uma surpresa para ele, que foi o aniversário dele. E no dia 22 eu fiz a primeira ultra. Aí ele, graças a Deus, deu para ver os batimentos do bebê, deu para ver só o embrião, né, na verdade. Bem pequenininho, mas já deixou todo mundo muito feliz, ainda mais porque deu para eu escutar o coraçãozinho dele. E ali o médico disse que eu tinha 5 semanas e 5 dias, foi ali aquele primeira ultra que está ali na tela. Aí foi no sábado, não, na sexta-feira passada, eu passei um pouco mal quando eu fui no banheiro, eu falei, meu esposo tinha acabado de chegar em casa, eu falei assim, eu preciso ir no médico. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tive um sangramento, era marrom, mas tive, eu fiquei nervosa. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, não quer parar, mesmo que seja pouco, eu tô com medo. A minha mãe vai pro médico. Então eu fui pro meu plano, um pouco mais perto era lá em Bangu. Então eu fui lá no Bangu com ele, a médica me examinou, falou que o útero estava fechado, que provavelmente aquilo dali era um sangue que era antigo, né? E por conta da mudança do útero acabou saindo um pouco. Mas provavelmente estava tudo bem com o bebê, só que para saber se estava tudo bem com ele, precisaria realizar uma nova ultra. Só que lá não estava realizando, ela me deu um encaminhamento lá para ir para o Marisca, que é um hospital público, ali pertinho, para eu poder conseguir fazer. Fomos lá, isso já era, acho que quase 9 horas da noite, já era bem tarde. Fomos para lá. Lá demorei para ser atendida. Quando fui atendida, eu não gostei do atendimento, porque a doutora ainda me machucou. Mas ela falou que tá a mesma coisa que a outra falou, o colo do útero estava fechado, só que eu só observo se vai vir, se o sangramento piorar, porque pode ter sido um aborto. Mas é normal, isso acontece, é porque o corpo ele descobre que o embrião ele tem algum defeito, alguma coisa, o próprio corpo ele espera. E aquilo dali eu já fiquei meio apreensiva, eles não quiseram fazer a ultra, porque disseram que meu caso não era de emergência. Aí nisso eu fiquei muito preocupada. Eu falei com meu esposo, eu só vou ficar tranquila quando eu bater a ultra e ver que tá tudo bem com o bebê. Aí no sábado ele não podia me levar na Tijuca, que era do hospital do plano que dava para fazer a ultra, e estava todo mundo trabalhando, não tinha ninguém para poder me levar. Eu falei para minha mãe, vou pro Pedro II, porque aí me falaram que estava tendo bom atendimento, fui para lá. Isso foi no sábado passado. Aí eu fui com minha tia e com minha prima, nós fomos pro Pedro II. Fui atendida, a médica da parte da manhã me atendeu super bem, falou que provavelmente estava tudo bem com o bebê, que era só um susto, acontece, falou tudo para me tranquilizar e passou a ultra. Lá o sistema estava caindo toda hora, então eu demorei para ser atendida na parte da ultra. Quando foi mais 3 horas, por aí, minha mãe chegou lá, ficou lá comigo e eu fui bater a ultra, o médico não quis me falar nada, praticamente nada. Aí tava o médico, acho que era uma estagiária, né? Uma estagiária, foi ela que fez a ultra lá em mim. E quando eu perguntei, eu posso ouvir o coração do bebê? Ele falou assim, não, isso faz mal pro bebê, não pode, tudo mais, não quis. E falou, a única coisa que ele falou foi que a médica ia me passar o resultado do exame. Aí a gente saiu da sala dele e ficamos lá esperando. Aí como tava demorando, fui lá na sala da médica e perguntei se meu exame já tinha sido encaminhado para ela. E quando chegou lá, aí ela falou assim, tu apresentou a primeira ultra pro médico lá na hora do exame. Eu falei, não, ele não me pediu. Aí ela falou assim, olha, aqui, eu acho que eu tava com 7 semanas e pouquinho, 7 semanas e alguns dias já.
E daí ela virou pra mim e falou assim, não foi encontrado batimento cardíaco. Eu falei, o quê? Mas na primeira ultra já tem batimento. Aí ela falou assim, então foi um aborto retido. Me desculpa falar isso pra você dessa forma, mas é a única forma que eu tenho pra te dar essa notícia. Não foi, ela me mostrou o laudo, é o segundo, tá escrito ali, ó, naquela parte. Embrião sem batimento cardíaco, ali, logo lá em cima, aí em seu interior observa-se embrião sem batimento cardíaco. E ela falou, se você quiser eu te interno agora e a gente faz a curetagem. Aí eu olhei pra minha mãe e eu fiquei sem chão, na verdade. Eu falei, tipo assim, e agora, Deus, eu não tô acreditando, como pode que era um sonho da gente, e aí eu comi um mundo, parece que caiu. E a gente perguntando pra ela, não tem outra coisa que possa fazer? Ela, não, infelizmente não tem nada que fazer, ou você fica em casa, aguarda ser expelido até 21 dias, se não expelir 21 dias, você vem que a gente faz a curetagem. Aí minha mãe falou assim, não, minha filha não vai ficar aqui não, a gente vai pra casa. Aí nisso eu liguei pro meu esposo, dei a notícia pra ele, falei, me leva pra Tijuca, pelo amor de Deus, me leva pra lá, eu preciso pra ter uma outra ultra pra ter certeza disso, eu não quero acreditar que eu perdi o meu bebê. E ali eu comecei a chorar em desespero. Cheguei na casa, abracei meu pai, comecei a chorar em desespero, meu pai, calma, a todo momento meu pai e minha mãe falando assim, Deus não vai permitir isso, tenha fé, daqui a pouco, vou ver esse garotinho, essa menina ou menina, eu falava assim, vou ver esse garotinho jogando bola comigo, e ali ele foi e beijou até a minha barriga, né, antes de meu esposo sair, que ele saiu um pouco mais cedo para me levar na Tijuca, aí ele foi, beijou minha barriga, eu já sem esperança, pai. Aí eu fui, a gente foi, chegamos em casa pra gente poder tomar um banho e se arrumar para poder ir pra Tijuca, a gente chorou bastante lá em casa, mas aí fomos. Só que eu fui sem querer dizer nada para a médica, só falar o que aconteceu do sangramento para ver se ela passava a ultra e ali eu ver de fato o que estava acontecendo. Aí nós fomos junto com meu irmão para lá e ao chegar lá a médica também me examinou muito boazinha, a médica de lá falou, me tratou muito bem, falou a mesma coisa, colo do útero fechado, provavelmente tudo bem com o bebê, é normal desse tipo de sangramento até o final da gestação, por causa da mudança do útero, a mesma coisa. E eu pedi a ultra para ela. Ela falou que lá não estava mais dando ultra 24 horas, era até às 18. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, mas se você quiser ficar até às 7, chegar aqui até mais 7 horas da manhã, pode ser que ela venha, que ela no outro dia já vai estar aqui, porque seu caso não é de emergência. Aí meu esposo foi, eu saí da sala dela, ele queria ficar até o dia amanhecer lá. Aí ele virou para mim, por que tu não fala logo a verdade para a médica? Aí eu cheguei lá, de tanto relutar, porque eu não queria falar, cheguei para ela com um laudo, esse laudo de sem batimento cardíaco, e eu mostrei para ela, eu falei, aqui doutora, é por isso que eu quero bater uma nova ultra, porque lá eu não fui, na hora da ultra, eu não fui bem atendida, eu creio que foi alguma coisa de errado, eu creio que meu bebê possa estar vivo. Ela virou para mim e falou assim, olha, Rosane, me desculpa, mas independente do especialista, independente de onde foi feito, o diagnóstico quando está sem batimento cardíaco, infelizmente é isso daí. E ela me explicando que ela já teve 3 abortos, a primeira vez a aceitação é difícil, e eu comecei a chorar. Eu falei assim, me desculpa, mas eu falei assim, me deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Ela, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Eu comecei a chorar. Aí, sem acreditar no meu chão, naquele momento que ela me deu aquela informação, que não tinha mais o que eu fazer, porque ia estar sem batimento, eu poderia fazer quantas ultras eu quisesse, com o melhor médico, com a melhor clínica, gastar um dinheiro, mas eu ia ter sempre o mesmo resultado. E ali minha esperança se esgotou, não tinha mais esperança nenhuma. E quando eu consegui me recompor ali, sair da sala, dei a notícia para o meu irmão, para o meu esposo, e a gente foi desolado para casa, sem esperança nenhuma. No domingo, foi eu e meu esposo almoçar na casa do irmão dele, junto com os pais dele. E ali o pai dele também conversando comigo, e eu falei assim, minha mãe até pediu para eu bater uma nova ultra, porque eu tentei bater a ultra em qualquer outra clínica no sábado e não tinha ninguém, por isso que até eu fui no atendimento do Pedro II. Aí no domingo eu fui e falei assim, eu até vou, mas eu não vou sem esperança, porque eu não quero mais sofrer do que eu já estou sofrendo, porque é uma dor horrível. Por mais que era pouco tempo que eu descobri, mas a gente já cria um amor por um ser que tá ali na gente, a gente já
planeja várias coisas e tudo mais. Aí minha cunhada falou assim, Rosane, vamos ali comigo, eu vou jogar o lixo, eu estava no apartamento dela, a gente foi. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu sou uma mulher de muita fé. Chegou até a me arrepiar aqui para falar com você, mas não bate a outra amanhã não, que ia ser na segunda-feira. Vamos numa consagração na terça-feira, a gente lá busca Deus, falando a Deus por um milagre, e depois você bate a outra. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, não é possível, esse bebê não está morto. Esse bebê deve estar aí. Aí eu fui, no mesmo dia eu mandei mensagem para minha mãe que eu ia só na quarta-feira marcar outra. Aí foi quando ela me chamou para vir aqui na segunda-feira. Aí eu ainda estava meio relutante, que eu não estava bem. Aí depois eu falei assim, de última hora, eu falei, mãe, pede meu pai para vir buscar, eu vou com vocês. Aí nisso que eu vim aqui na igreja, ela falou que tinha falado com a pastora, que eu ia pedir oração. E foi quando, no final do culto, ela me chamou aqui e pediu para o pregador poder me orar. E os pastores ungiam a mão para poder também orar pela minha vida. E ali, Deus usou ele profundamente para falar de cura. E uma das coisas assim que eu gravei forte, que foi quando minha esperança começou a voltar, foi quando ele falou para mim que o meu ventre é um ventre abençoado e que eu geraria frutos. E que eu teria minha descendência de Deus, e que eu e minha família, minha descendência, ia prosperar. E eu ali pedindo a todo momento a Deus. Eu falei, Deus, então eu creio que meu filho está vivo só com fôlego de vida. Eu creio que meu filho é compatível sim à vida. Então faz um milagre, eu clamando ali ao mesmo tempo com ele. E foi a Bárbara, né? O nome daquela. É Débora. A Débora, que ela também, os bebês dela também são um milagre, né? Ela pediu para a pastora para poder me orar no final. Ela foi e me orou, e ela falou no meu ouvido que ela também recebeu um diagnóstico contrário do médico, e que hoje os filhos dela são um milagre. Então, para eu rejeitar toda a palavra contrária da minha vida referente ao meu filho, e ela foi e cantou, falou 2 vezes uma frase de uma música, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí, mas ela falou com tanta certeza, que eu agarrei com toda a força, eu falei assim, eu creio. E na consagração que eu fui terça-feira com a minha cunhada, foi só para Deus confirmar tudo que ele tinha feito aqui. Deus falou praticamente a mesma coisa. E assim, e uma das orações que eu recebi lá também foi que a irmã que me orou, ela falou assim, Deus, assim como eu fui milagre, meus filhos foram milagre nas tuas mãos, eu creio que o Senhor também vai fazer um milagre na tua filha. Porque a minha filha, eu vi ela falecendo nos meus braços e o Senhor ressuscitou. Então eu creio que o Senhor também vai fazer na vida dela. E aí eu agarrei com todas as forças, porque ela não sabe de nada, e do nada falou isso. Aí na quarta-feira, nós fomos de manhã lá na clínica. Aí quando chegou, era a terceira a ser atendida. Quando chegou a minha vez, eu falei, mãe, eu estou muito nervosa, eu vou no banheiro primeiro, eu fui no banheiro, coloquei as mãos sobre o meu ventre, eu comecei a orar, falei, Deus, eu creio que meu filho é compatível com a vida, eu creio que ele está vivo, eu creio que eu vou conseguir escutar o coração do bebê. E quando a gente entrou, ele começou a ultra, falou assim, esse daqui é o embrião, ele estava bem maior. Aí ele foi e falou assim, esse daqui é o batimento cardíaco, e ele começou a apitar o batimento cardíaco. Teve batimento cardíaco, e ali eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, começou a agradecer a Deus, mãe, meu bebê está vivo, meu bebê está vivo. E assim, irmãos, é uma felicidade imensa, porque eu já estava sem minhas esperanças tinham se esgotado. Eu já tinha falado assim, eu vou ter que infelizmente aceitar, e depois, desde segunda-feira, Deus, ele renovou a minha esperança, ele renovou a minha fé, e para a honra e glória do Senhor, agradeço até os irmãos pela oração, mas ainda tem mais um detalhe. E quando eu contei para o médico o que tinha acontecido, porque eu só contei depois que ele fez a outra, ele falou assim, olha, então a gente vai começar do zero. Eu vou medir aqui o bebê e pelo que eu vou medir da sua primeira ultra aí de agora, eu vou ver a idade gestacional que você tá certinho. Eu falei, tá bom. Eu tava com 7 semanas e alguns dias. E ele falou, você tá com 8 semanas e 2 dias. E hoje eu cumpri ontem, hoje, né? Hoje, segunda-feira, eu completei 9 semanas para a glória do Senhor. Nessas horas, gente, que a gente vê o poder de Deus e com quem a gente pode contar.
entendeu? Foi na hora que eu entrei em contato com a pastora, pedi ajuda em oração, pedi ajuda em oração também a algumas amigas minhas, e Deus provou que Ele é Deus. Ele é Deus de milagre, então creia. Tudo é possível para o Senhor. Não quer falar porque ele é fofo de primeira vez. Há alguns meses atrás eu estava conversando com Deus. Eu falei, Senhor, estou ficando velho. Senhor, minha descendência está parada, Senhor. Será que eu não vou ver meu netinho, minha netinha? Aí não demorou muito, o Ramon me deu a notícia. Né? Que a esposa dele está grávida. Aí demorou muito, a Rosiane também veio. Uma semana depois, a Rosiane também veio. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Mas eu quero agradecer por tudo. E que esse testemunho, geralmente quando há um testemunho, é para testificar a fé de muitos que estão aí ouvindo. O testemunho não é em vão, não é só para trazer a alegria de quem está aqui, não. Entendeu? Porque eu tenho a certeza que muitos de vocês estão aí, de repente o testemunho não é igual, mas está esperando uma promessa de Deus, está esperando algo de Deus. Tenha fé, aumente a sua fé, e vocês estão no lugar certo. Agradeço os pastores que nós temos, entendeu? Porque se não fosse eles em nossas vidas, a gente ficaria assim, aí no mundo sem saber o que fazer, entendeu? Mas são paizões e amigos, tá bom? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, muito feliz.